né, houve uma greve por 72 horas, e na assembleia de finalização dessa greve, foi tirada a posição de manifestação do Conselho do Estado. Então, conversando com a representação técnico-administrativa, nós acordamos que haveria, então, 3 manifestações. Hoje, por ser uma reunião em continuação, não há expediente, né? Então nós não estamos quebrando a regra, o regimento do Conselho do Estado. Nós vamos, então, abrir excepcionalmente espaço para 3 manifestações de representação técnico-administrativa. Então, por favor, conselheiro Rafael. Bom dia a todos e todas. Diferentemente do reitor, nós técnicos negociamos e aceitamos as 3 falas. Né? A gente fez uma greve de 3 dias e a administração central nos recebeu, mandou o 3º e o 4º escalão, né, para conversar com os técnicos, pessoas desinformadas, né, para conversar em relação a essa pauta. Não teve a capacidade de dialogar com a categoria, né, fizemos uma greve interna, uma das greves mais fortes da história da UNES. Né, os diretores com certeza sentiram nas suas unidades, né, a falta dos técnicos, né, as nossas pautas foram e são, porque a movimentação vai continuar, flexibilização da jornada de trabalho, assinatura imediata dos planos de flexibilização, né, porque esse Consul aprovou uma decisão, a Progesp emitiu portarias junto com a Comissão de Flexibilização, né, no que diz respeito à flexibilização da jornada de trabalho, né, a comissão trabalhou e fez uma análise dupla, né, a Comissão de Flexibilização fazia uma análise com uma pessoa, a segunda análise a segunda pessoa, depois, se estivesse dentro das normas, todos os critérios atendidos, iria para o reitor e foram para o reitor mais de 30 processos. E, infelizmente, o reitor cria uma nova instância, a Progesp, né, para analisar os processos de flexibilização. Né? E aí, surpreendam-se, a Progesp orienta um parecer contrário da Comissão de Flexibilização. Né? A Comissão de Flexibilização analisou os processos, deu ok, e a Progesp não pode. Né? Nós orientamos que não se aprove, porque onde já tem 12 horas, não precisa flexibilizar, porque não tem aumento. Mas o que é isso? Inversão de critérios, desrespeito a esse conselho, desrespeito ao conselho das unidades, desrespeito à categoria. Nós não vamos mais admitir desrespeito dentro dessa universidade. Não vamos mais. A categoria demonstrou que vai ocupar novamente a reitoria se for necessário, vai ocupar as unidades se for necessário. Nós queremos assinatura imediata desse plano de flexibilização. Chega de enrolação e desrespeito. Nós queremos também a suspensão desse login que não emite nenhum comprovante imediato. Qualquer outro login, pega o login especializado, vai lá, vai ter um ponto, sai já o comprovante imediato. Esse login qualquer um pode operar. Né? Não dá segurança ao trabalhador. Nós queremos suspensão imediata desse login e se forme uma comissão para que haja um diálogo democrático, para a gente ver como vai se dar a frequência. E já informo também a todos os colegas aqui que os técnicos não vão se logar. Então é bom que os diretores saibam que os técnicos não vão se logar.
que é importante trabalhar nesse momento é a total falta de diálogo e democracia nessa universidade, por parte da gestão que aí está e tenta continuar. Nós fizemos uma paralisação de 72 horas, que já estava indicada dia 18 de maio, e que já vem um processo de pelo menos 7 meses, desde a ação unilateral dessa gestão de colocar em andamento uma mudança drástica na forma como se relaciona com os técnicos administrativos. E aí, senhores conselheiros e senhoras conselheiras, esta medida e todo o problema que está sendo relacionado é exclusivamente direcionado ao técnico administrativo, como se o técnico administrativo fosse o vilão dessa universidade, como se os direitos dos técnicos administrativos fossem um empecilho para o funcionamento dessa universidade. Este conselho universitário, atendendo a uma reivindicação dos técnicos que estavam em mais de 1000 aqui embaixo, no vão entre o salão de atos e a reitoria, aprovou uma resolução que institui a flexibilização da jornada de trabalho dos técnicos administrativos. Esta resolução, mediada por uma portaria do reitor, institui critérios para que essa flexibilização seja atendida. O principal desses critérios é que o atendimento à comunidade, tanto interna quanto externa, seja melhorado, seja estendido e garantido por 12 horas ininterruptas. Os setores da URGS, das diferentes unidades da administração central, se organizaram, pensaram as relações de trabalho, seu fazer, e constituíram planos de trabalho, coisa que muitos gestores não fazem. Os próprios técnicos se organizaram, discutiram, enfrentaram oposições dentro dos técnicos e construíram planos de trabalho, que foram aprovados ou pelos diretores, pelos gestores, no caso dos setores da administração central, ou pelos conselhos das unidades. E aí, esse processo foi analisado tecnicamente pela Comissão de Flexibilização, que possui maioria de indicados pela gestão. São 5 indicados pela gestão. Tem representantes da Progesto via gestão que está na Comissão de Flexibilização, assim como tem membros da CIS e membros da SURGS. Então, esta comissão tecnicamente analisou os processos, fez diligências. Os processos estão 100% ok. Estão há 60 dias, senhor reitor, e ele não assina. E por que não assina? Porque não quer. Porque prefere atender a ventilar fantasmas de TCUs e coisas assim, a assinar e garantir a melhoria do atendimento da universidade, a melhoria da qualidade de vida dos servidores e a pacificação interna dessa universidade. Porque todas as medidas que tem tomado essa gestão é no sentido de gerar conflitos. E aí a gente faz as ações e parece que os técnicos que são culpados. Mas olha o contexto. Essa gestão está levando a universidade ao conflito interno. Em relação ao outro elemento, e aí, muito importante que nós trouxemos uma palestrante da Universidade Federal do Paraná, que é utilizada por essa gestão da URGS aqui como exemplo de que não deu certo, e a professora da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Paraná disse que não, que lá está funcionando a flexibilização a contento, não tem problema nenhum. As congrades, os cursos que tem curso noturno estão funcionando 12 horas, flexibilizado, legal, no processo legal, e não tem vício nenhum. E ao contrário do que alega a gestão atual da URGS. E o outro elemento que mostra a total falta de democracia e diálogo é o login. O login não atende às especificidades da URGS. Além disso, ele foi imposto de uma maneira E aí a gente diz assim, não tem segurança dos dados, porque o próprio
participação dos demais segmentos na gestão da universidade? Eu não vejo problema nenhum e acho que é falta de coragem e acho que é necessário democratizar e se não for no diálogo vai ter que ser no conflito, que é a greve, que é o trancaço e aí a comunidade vai ter que entender. Obrigado. Obrigado, conselheiro. Bom dia a todos. Vou tentar dar sequência à fala do conselheiro Rafael, só que a minha fala vai ser direcionada à administração central. Toda a minha fala vai ser direcionada à administração central. E em alguns momentos também vou direcionar minha fala aos docentes em cargo de chefia. Tem algumas coisas que precisam ser amarradas aqui na universidade para a gente entender o que está acontecendo. Bom, primeiramente, nós técnicos dessa universidade, passamos os últimos três dias de uma greve interna. É sim uma situação histórica na universidade, apesar do reitor ter vindo aqui na frente e nos autorizar, é porque eu sou novo na universidade, então eu não tenho legitimidade para falar a respeito disso. Tem colegas que estão aqui há 30 anos e que eles reconhecem que essa greve é uma greve interna histórica na universidade, apesar da administração central ter feito de conta que não é com ela, que nada estava acontecendo, incluindo o candidato da situação que estava aí perambulando pela universidade, fazendo campanha e fingindo que não é com ele. Ele vai dar continuidade a essa administração e está fingindo, fazendo de conta que não é com ele, que as coisas estão acontecendo, que teve uma greve interna durante os últimos 3 dias nessa universidade. A administração central tem sido hipócrita, covarde e omissa na maneira como tem administrado essa universidade, e tem um candidato que vai dar continuidade a isso e tem técnico que ainda vai votar nele. Que absurdo! O reitor argumentou que a flexibilização é uma exceção. A minha pergunta para o reitor é qual é a lei, qual é a norma, qual é a portaria que ampara essa postura de dizer que a flexibilização é uma exceção que não é para todo mundo. Cadê a lei? A administração central é tão legalista, me mostra a lei, a norma, a portaria que permite esse tipo de postura. Porque senão fica muito evidente que é uma posição autoritária da administração central de puxar o coelho da cartola toda vez que ela tem uma iniciativa que só serve para barrar as intenções dos técnicos. É só para meter pressão nos técnicos. É só para enquadrar os técnicos como subalternos dessa universidade que a administração central interpreta como quer, quando convém, de maneira interesseira as normas. Queria dizer aqui que durante os últimos 3 dias de paralisação, nós tivemos a presença de uma professora da Universidade Federal do Paraná, que foi relatora do processo de flexibilização, e ela respondeu todas as indagações externas feitas à universidade, e a universidade continuou flexibilizando. Por que é que a Universidade Federal do Rio Grande do Sul não pode flexibilizar? Porque a administração central não quer, e porque o candidato da situação não quer também. E faz de conta que não é com ele. Bom, a função do login eu acho que está muito claro, o Rafael já falou aqui, os diretores de unidade têm que ficar bem cientes disso. É decisão da categoria não logar. E nós estamos abertos, ao contrário da postura da administração central, nós estamos abertos à negociação sim. Não é que nós estamos contra o registro de ponto, nós queremos dialogar sobre como o ponto do controle de registro de frequência dos técnicos vai ser implantado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Historicamente, todos aqui, agora o reitor que está aqui há muito mais tempo do que eu, sabe que a maioria dos técnicos dessa universidade sempre fez 30 horas. E agora quer empurrar o login goela abaixo por decisão própria. Absurdo, isso é inaceitável. Né? Pergunta ao reitor, então, por exemplo, querem implementar o login goela abaixo dos técnicos. Docentes do ensino básico, técnico e tecnológico, por lei, não estão enquadrados nisso. Eles têm também, são submetidos ao registro do login. Eu pergunto ao reitor se os professores lá do colégio de aplicação já foram avisados que eles devem bater o ponto. Então, já encaminhando para o final da minha fala, que me incomoda, sobretudo nessa universidade, é a maneira como a administração central interpreta as normas e as leis de uma maneira interesseira, de
solicitação da SUS, para que nós conversemos. Só quero esclarecer esse conselho, quando eu relatei na reunião passada, que nós nos reunimos com a SUS, nós chamamos a SUS para uma reunião no dia 25 de maio, antes da greve, para discutir a questão da flexibilização, inclusive explicar, dar um esclarecimento sobre o andamento dos processos, mesmo esclarecimento que eu dei aqui na reunião. Não vou repetir isso, com certeza na próxima reunião do consumo esse tema voltará para o expediente. Mas apenas para esclarecer que o reitor tem sim participado, tem ido a algumas reuniões da comissão de flexibilização, quando é chamado, então quando é oportuno. Nós sempre estivemos abertos ao diálogo. Estamos fazendo da melhor forma para que a universidade possa ter um processo de flexibilização adequado e sem retrocessos posteriores. Passamos então para a nossa pauta.